Caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me uma palavra nesse dia em que nós aqui viemos para celebrar o nosso aniversário, o meu e o de cada um. Primeiramente, dizer da alegria de estar aqui agora, e particularmente celebrar esse que podemos chamar de fato notável, chegar aos 60 anos, ainda que na Bíblia seja um número um bocadinho diferente. Celebrar sobretudo em ação de graças por ter chegado até aqui e ter chegado bem, na minha avaliação pelo menos, graças a Deus. Melhor não poderia ser, creio. E eu reconheço com todas as letras o quanto fui abençoado, privilegiado no meu percurso até aqui, desde o começo. Foi uma vida de muitos agrados, de muita presença daquelas pessoas que precisavam estar comigo, ao meu lado, de muito assessoramento, de muito apoio, de muito afeto, carinho, amor, entusiasmo, motivador, inclusive. Desde que nasci, foi assim. Não me lembro bem quando eu nasci, só mais ou menos, mas imagino que tenha sido. Eu, diferentemente do que muita gente pensa, não nasci em Jardim. Eu nasci em Missão Velha. E eu brinco com os meus conterrâneos de lá, que tive a graça e meus pais me fizeram um favor de com 3 meses me tirarem de lá e levar para o Jardim. Mas eu gosto muito de Missão Velha, lá tenho amigos, familiares, e muitas raízes e me apraz bastante aquela terra que me acolheu inicialmente. Mas me criei em Jardim, como bem dizemos nós. E aí lembro-me de Jesus Cristo, que apesar de ter nascido em Belém, ele criou-se em Nazaré. E é por isso que é chamado Nazareno, Jesus de Nazaré. Levou o nome, o apelido do lugar onde ele se criou. Esteve a maior parte do tempo na sua infância, na sua adolescência, juventude, até quando começou a trabalhar para o mundo inteiro, fora das suas fronteiras. Então eu nasci, 3 meses depois meus pais me levaram para o Jardim, meu pai era de lá, e eu fui morar no sítio, na zona rural, afastado daí uns 5 quilômetros da cidade. Meu pai trabalhava com agricultura. Porém, aos 4 anos, ele veio morar na cidade, já lá tinha uma casa, e veio habitar na cidade porque eu precisava estudar. Por minha causa, eles mudaram a vida dele para que eu pudesse fazer aquilo que uma criança tem direito e deveria fazer, que era o acesso aos estudos. E aí, fiquei em Jardim dos 4 aos 14 anos, quando terminei a chamada 8ª série, o ginasial. Daí vim para o Crato, fiz um primeiro ano científico no Colégio Diocesano, do Monsenhor Montenegro, de saudosa memória. Depois meus pais decidiram investir mais em mim, ainda que não fossem pessoas ricas, eram trabalhadores, mas achava que poderiam me dar uma condição melhor de estudo. E me mandaram para Recife, antecipadamente, não no 3º ano, como costumavam os pais mandarem os filhos, mas já no 2º ano. E fui fazer o 2º e 3º ano científico em Recife. Depois fiquei lá, em movimentos de juventude e tudo mais, e quis experimentar a vida do seminário. Antes de fazer vestibular para qualquer coisa, que eu tinha medo de passar em alguma coisa sem ter entrado para verificar de perto se tinha vocação ou não. E aí fui para Curitiba, para os dominicanos. E lá entrei na Universidade Católica e fiquei 1 ano com os dominicanos, que era uma província da Itália, de Bolonha. Depois achei que não tinha vocação para a vida comunitária, religiosa, de fraternidade sacerdotal. E vim para São Paulo, conversei com Dom Paulo Evaristo Arnes, o cardeal de saudosa memória, que me acolheu prontamente. E aí entrei na Arquidiocese de São Paulo e fiquei por 6 anos.
terminei a licenciatura em filosofia, depois fiz a teologia, depois mais uma pós-graduação, tudo assim muito intensamente, de manhã, à tarde e à noite, para aproveitar ao máximo o período que lá passaria, porque eu sabia de antemão que voltaria para a minha terra. E quando foi já no último ano, o bispo foi abordado por mim, e eu disse, olhe, eu no próximo ano volto para a minha terra, quero lá me ordenar, quero ser padre lá. Até então eu estava ligado à Diocese de São Paulo. Ele disse, não se preocupe não, se você até o final do ano continuar com esse desejo, nós da Arquidiocese lhe damos de presente para a igreja do Crato. Não tenha preocupação, é a mesma igreja de Deus. E aí eu fiquei tranquilo. Terminei o ano, conforme havia pensado, voltei para o jardim e me ordenei. Me ordenei primeiro diácono, depois me ordenei padre no final do mesmo ano, de 1988, ainda no Antigo Testamento, bem no meio. E aí, aqui fiquei em Crato, na catedral um ano, como administrador paroquial, depois em São Francisco, 7 anos e meio quase, depois 2 anos sem paróquia, para poder dar uns cursos de parapsicologia por aí afora, o que me fez muito bem, e pelos quais passaram cerca de 5.000 pessoas ao longo desse período. Depois pedi uma paróquia de volta, fiquei na Batateira por 4 anos, até 2003. Após esse período, ajudava o padre Manel aqui, Monsenhor Manuel Feitosa, de saudosa memória, amigo de todos nós, falecido há pouco, aqui na paróquia, quase como um vigário paroquial, ainda sem provisão, mas o ajudava aqui nas comunidades. Enquanto isso, também ficava ali na minha casa, que era um centro de terapia, de acolhimento, tem lá uma capela, onde vocês bem conhecem, a maior parte de vocês, lá no sítio Boa Vista, após o colégio agrícola. Celebrava lá e celebrava ajudando aqui. Quando em 2006 resolvi sair para estudar um pouco mais, e recebi bolsa de estudo da Conferência Episcopal Espanhola e fui para um doutorado na Espanha. Lá fiquei por 2 anos fazendo filosofia. Depois, já conhecedor da realidade de Portugal, pelos contatos que eu tinha nos finais de semana, o bispo pediu-me para que eu ficasse por lá uma temporada ajudando, porque havia poucos padres. E eu disse, faça-me uma proposta para ver se me agrada e eu vou. Ele fez uma proposta que eu achei que foi boa, para cuidar de 3 paróquias pequenas no interior do país, e lá fui. Fiquei 5 anos seguidos naquelas paróquias. Depois eu pedi para que ele mudasse de paróquia, para eu ter experiência em outras realidades. E ele assim o fez prontamente, dando-me mais 3 outras paróquias. Fiquei por mais 5 anos e 4 meses. Então na Europa foram 12 anos e meio praticamente. Quando voltei em 2019, janeiro, e aqui o padre Aureliano, que agora é meu vigário em Jardim, me acolheu e eu fiquei ajudando. Era um ano sabático, eu estava de férias aquele ano, ganhei esse privilégio do ano sabático pelos 10 anos e tal que passei em Portugal. Depois de passar desse ano sabático, me encardinei, por assim dizer, à paróquia, na condição de vigário paroquial. E aqui estou até agora. Nada me faltou, foi tudo abundante. Tudo ultrapassando as minhas expectativas. Nunca posso dizer que foi ruim esse período, desde o princípio até aqui. Sempre coisas boas. Nada me veio de ruim, de malefício, de incômodo, incomodativo, o mínimo que fosse, da parte dos outros que me receberam e me apoiaram. Se houve algum incômodo na minha vida, fui eu que fui atrás. Porque às vezes a coisa está boa demais, a gente tem que ir atrás de algum incômodo, para não ficar muito mal acostumado. E eu digo isso para vocês, de sã consciência. Quando a vida estiver muito arrumadinha, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, alguma coisa não está muito certa. Desarrume a vida de vocês, para o bem de vocês.
vão atrás de algum incômodo, algum sofrimento, alguma intempérie, alguma dificuldade, algum desafio bom que vale a pena a gente viver em vista de algo maior do que nós. Os incômodos foram buscados por mim e deles também não tenho que me arrepender ou queixar-me de maneira alguma. Então eu estou aqui para celebrar toda essa trajetória que de maneira muito resumida eu passei agora para vocês. Porque mais do que essa data dos 60 anos, a vida em si mesma já é motivo suficientemente grande para ser celebrado. Ela não precisa de nada de especial. Nenhuma data como essa ou coisa parecida. Lembro-me de um amigo que brindava por tudo e por nada. A gente se encontrava, depois de 5 minutos de conversa, ele já estava brindando. Vamos brindar esse nosso encontro aqui. Não tinha motivo nenhum. E quando não tinha bebida alguma, ele com água, pedia uns copos d'água na primeira casa. Vamos brindar esse nosso encontro. Eu achava aquilo maravilhoso. Não perder a oportunidade da gente celebrar a vida na sua miudice, na sua pequenez, na sua cotidianidade, nos seus pormenores. Porque a vida é exatamente isso. Não são grandes feitos, são pequenos feitos que nos ocorrem a cada instante. Tinha outro amigo que quando a gente comemorava algum aniversário numa casa qualquer, ele ficava louco pelo próximo aniversário. Dizia, me diga, quem é o próximo aqui? Aí quando diziam, é tal dia, disse, não, mas está longe demais. Aí ficava olhando para casa e dizia, essa máquina de costura, quando é que ela faz anos, pelo amor de Deus? Vamos comemorar, vamos celebrar. Tudo merece ser celebrado. Então essa alegria por existir nesse tempo, é um tempo de crise? É, mas é a crise do crisol, a crise da crisálida, a crise das mudanças, a crise que bate à nossa porta, exigindo e ao mesmo tempo oportunizando-nos a crescer. E esse é um momento abençoado, onde nós somos chamados a reinventar a nossa vida, a nossa missão, nossa vocação, nossa tarefa de cada dia, nossa presença no mundo. Somos chamados a fazer aquilo que vocês usam muito bem a palavra para dizer o significado. Ressignificar tudo, porque tudo merece um ressignificado. Porque o significado anterior, original, talvez já não se adapte tão bem. É preciso que a gente se adapte outra vez e mais outra vez, tantas quantas forem necessárias e exigidas da nossa parte. Então nosso aniversário, muito mais do que apagar umas velhinhas, do que ouvir uns parabéns para você, do que partir um bolo e repartir com os amigos, é essa oportunidade ímpar de reflexão sobre a nossa vida. Aquela pergunta fundamental, que na verdade não é apenas uma, mas são 3, 4 ou 5. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e o que é que eu estou fazendo aqui pelo amor de Deus? Essa é a pergunta da vez para todos nós. Não deixemos de passar um dia sem que essa pergunta ressoe em nosso coração, nossos ouvidos e nossa consciência. Qual é o propósito que me trouxe aqui? Por quem é que eu me acordo, me coloco de pé e me movimento, fazendo o que eu faço a cada dia? Qual é a finalidade da minha presença nesse mundo? Qual é o sentido que eu possa ter minimamente compreendido e consciente da minha passagem pela terra, que é breve, brevíssima. 60 anos já se foram. Foi um dia desses que eu estava lá em Jardim, brincando como criança. Vocês que têm mais anos do que eu, mais idade do que eu, lembrem-se um pouquinho da meninice de vocês, e todos vão se lembrar. Parece que foi ontem, no máximo na semana passada. Passou. Então, o que é que a gente está fazendo aqui nesse momento tão tênue, tão passageiro, tão provisório, e que passa tão rapidamente para nós? Estamos aqui. No fundo, falamos do nosso propósito. Essa é uma ocasião para que nós nos perguntemos sobre o sentido pleno da nossa vida, da vida de tudo, de todos, e sobretudo da nossa em particular. Porque o sentido da vida
talvez seja fazer coisas que tenham sentido para nós. Porque se a gente for filosofar muito, for aprofundar muito, for transcender muito nessa questão, talvez a gente se perca. Talvez não consiga muito. Mas olhar o pequeno, aquilo que está acessível à nossa mão, talvez nos ajude a encontrar sentido no pequeno e depois, através dele, chegar ao maior, ao transcendental, ao divino, ao sobrenatural. Porque, como dizia acertadamente Jesus Cristo, só é fiel no grande quem for fiel no pequeno. Só pode muito quem for capaz de fazer o pouco e o pequeno. Então, essa é uma ocasião fundamental. E é por isso que o sentido da nossa vida não se trata, creio eu, da gente buscar a grande resposta para a enorme pergunta da vida. E ficarmos a vida inteira perdidos nisso, envolvidos nisso. Porque não há rigorosamente uma única resposta. Há milhões de respostas para as nossas perguntas, para as nossas buscas. A vida não é uma questão a ser resolvida de uma vez só e pronto. Temos que lidar com ela diariamente, cotidiana, instantemente. Preencher cada dia da nossa vida com o significado de um dia apenas. É isso que Deus quer de nós. Ele dizia, a cada dia basta a sua preocupação. Nada além disso. No Pai Nosso, Ele nos ensinava a rezar, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é o pão da semana toda, muito menos do mês, do ano, da vida, de forma alguma. É no dia que a gente resolve a vida da gente. Teresa de Calcutá, essa grande santa, de quem todos nós somos devotos e admiradores, ela dizia, pequenas coisas com grande amor. Não pensem que vocês farão coisas enormes, mirabolantes, extraordinárias, mas na maior parte das vezes farão pequeninas coisas com atenção, com grandiosidade de espírito, de alma, com amor, afinal. Aí as coisas pequenas feitas dessa forma se tornam imensas, enormes, absurdamente grandiosas. O desafio da vida continua para nós, porque ele significa aprender a fazer bem tudo o que fazemos, desde as tarefas mais simples. Talvez seja esse um propósito bom da gente agarrar e começar a viver. Fazer bem as tarefas mais simples, mais banais, aquelas que a gente já automatizou e colocou no piloto automático, para as quais a gente não liga muito, não gasta consciência e pensamento e raciocínio para fazer. Vai só fazendo, são importantes, mas a gente já colocou no automático. Talvez fazê-las bem feitas, olhar para elas no momento em que nós as realizamos. Por exemplo, lavar um prato para aqueles que se dignam ajudar em casa, sejam mulheres ou homens, depois da comida. Por exemplo, purificar nós padres, purificar o diácono, purificar o cálice, cumprimentar alguém, dando bom dia, boa tarde, boa noite, que o façamos com diligência e nunca com displicência, de qualquer jeito. Lembro-me de quando a doutora Zilda Arnes esteve aqui, que era fundadora, criadora da Pastoral da Criança. Ela estava no Centro de Expansão, e eu gosto muito dela, não a conhecia de perto. Mas como eu conhecia o seu irmão, o cardeal Arnes, eu, já padre, fui lá no Centro de Expansão para conhecê-la. E ela estava descendo uns degraus, tinha uma filazinha cumprimentando, e o padre Vileci, da pastoral, estava dizendo, isso é fulano de tal, cicrano, e ela cumprimentava. Quando chegou minha vez, o padre disse, esse é o padre Raimundo Elias, mas aí nesse momento alguém chamou por ela. Ela apertou minha mão, mas olhou para outra pessoa. Bom, eu saí, dei lugar para o próximo, peguei o carro e estava descendo aqui a serra. Quando cheguei ali mais ou menos no encosta da serra, eu disse, não, eu não me senti cumprimentado por doutora Zilda, vou voltar lá. Eu não gostei desse cumprimento, não. Ela não olhou para mim,
Voltei lá, a filha estava menor, graças a Deus. E aí quando cheguei eu disse, como vai a senhora? Ela disse, nós já nos conhecemos? Eu disse, não, a senhora só apertou minha mão, mas a gente não se cruzou ainda. E ela achou engraçado e ali nasceu um papo agradável e nos lembramos juntos de São Paulo e do pastoreio do cardeal Arnes, que era o seu irmão. Então, aprender a cumprimentar bem as pessoas, respirar bem, abrir e fechar uma gaveta, uma porta, não de qualquer jeito. Quando um grande líder oriental, budista, monge, esteve pela primeira vez nos Estados Unidos, lotaram um estádio para vê-lo, porque o budismo estava na moda naquela época. E aí um sujeito rico, riquíssimo, queria subornar um guarda que estava cuidando da segurança do tal monge. Estava bem na porta do camarim dele. E ele disse, olha, eu lhe dou $1000 agora, para você me deixar ficar mais perto. Eu não vou me aproximar tanto, nem vou abordar o monge. Eu só queria ficar perto dele ali naquele cantinho. E o homem disse, mas o senhor quer me subornar, gastar $1000? O senhor não vai falar com ele, não vai abordá-lo. Qual é o segredo disso? Ele disse, não, é porque eu queria ver como é que ele abre a porta. Porque os monges devem ter um jeito muito distinto de abrir e fechar as portas. Um jeito muito distinto de fazer todas as coisas, mesmo as mais pequeninas, que ninguém liga a mínima para elas. E a gente faz de qualquer jeito, achando que só vale a pena fazer coisas grandes, com algum investimento, alguma consciência, quando a gente estiver diante de coisas grandes. O resto é resto. Eu queria dizer a vocês, e não se esqueçam disso, como a gente faz as coisas no dia a dia, é como a gente acaba fazendo todas as coisas. A gente não espere fazer diferente quando aparecer uma coisa que se digne ser diferente. Vamos repetir os mesmos erros que fizemos aplicados às coisas pequeninas de sempre. E aí precisamos fazer disso um propósito na nossa vida também. Caminhar, pisar no chão, que coisa maravilhosa. Eu sempre digo para vocês aquele exemplo de um senhor que eu encontrei ali na catedral uma vez, com a cara para cima, assim meio abilesado, admirado no tempo. E eu tropecei nele e disse, como vai o senhor? Ele disse, eu estou aqui admirado. Eu disse, o que foi que houve? É que nesse instante eu estava lá na prefeitura, eu já estou aqui. Admirado em poder andar, caminhar. Nós hoje temos pernas, a maior parte de nós que veio aqui, todos nós, pernas sãs, saudáveis, boas, fortes, e não andamos mais. E quando por alguma razão somos obrigados a ficar em casa, porque as nossas pernas já não aguentam, nós pedimos a Deus um milagre para voltar a andar. Você teve perna boa a vida inteira e não pediu nada a Deus? Não agradeceu a Deus, não quis andar, abdicou das suas pernas. E agora quer para quê? Quando já não pode mais. O propósito da vida é olhar as coisas pequenas com um olhar grandioso, tornando as coisas ordinárias, através do nosso olhar extraordinário, coisas igualmente extraordinárias, louváveis, dignas, memoráveis, dignas de memória e assim por diante. Então, diante da pergunta que a gente pode fazer, qual será o propósito, o plano de Deus para mim, para vocês, para cada um em particular? Eu poderia responder assim, e vocês igualmente. O plano de Deus para mim é que eu seja um grande sacerdote. Um sacerdote exemplar, um sacerdote fiel, um sacerdote amigo da causa que um dia abraçou, um sacerdote que não decepcione o seu rebanho, a sua igreja, o seu povo e assim por diante. Pode ser uma resposta. Alguém poderia dizer, não, o meu plano de Deus para mim é que eu seja um bom advogado, um bom médico, um político de renome, uma pessoa influente e reconhecida. Mas a gente pode responder de uma maneira diferente. E nem por isso vai estar errado. Dentro dessa linha de raciocínio que agora eu mantive com vocês até aqui. Eu posso simplesmente responder, o propósito de Deus para mim
é que eu procure fazer bem feito todas as coisas que Ele colocar em minhas mãos para eu fazer. As pequeninas coisas do dia a dia. Todas as tarefas que a vida me der, que eu abrace e o faça plenamente. Se eu for capaz de olhar para isso desse jeito, eu serei, com certeza, um bom sacerdote, um bom engenheiro, uma ótima dona de casa, um bom médico, um bom pedreiro ou mestre de obra. Porque essas coisas também a vida colocou em minhas mãos. E se eu fiz as menores, vou fazer essas mais graúdas, com a mesma diligência, com a mesma atenção e certamente com os mesmos bons resultados. Não são as coisas que têm importância, mas é a maneira de nós realizarmos todas as coisas. Porque não existe nenhuma atividade superior a outra atividade. Todas elas têm a sua importância, a sua dignidade e o seu lugar ao sol na nossa vida. O que existe é uma maneira superior, digna, correta, justa, ética, transparente da gente fazer tudo aquilo que faz. Assim como não existe um lugar sagrado que a gente vamos para lá, porque Deus está lá, está obrando milagres ali. Tem um santo que agora vocês nem sabem o que está acontecendo. O que existe é uma maneira sagrada da gente estar de pé, pisar em todos os lugares. Nesse sentido, a mesa de um altar pode ser profanizada se a minha atitude interior for uma atitude de um profano. A mesa de um restaurante, de um bar, pode ser divinizada se a minha atitude interior que me leva a estar ali com os meus amigos, brindando alguma data importante, é uma atitude superior. Somos nós que fazemos a diferença. Nós e o nosso Deus, que não nos larga em nenhum minuto. Que Ele não me largue hoje como nunca me largou. Que Ele não deixe a sua presença fecunda, inspiradora e companhia indispensável a nenhum de vocês que celebram comigo essa data. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.